novamente nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 3. We'll read verse 23 through verse 27. Vamos ler do versículo 23 até o 27. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Verse 23 begins with the phrase, "For all have sinned." O versículo 23 começa com a frase, porque todos pecaram. Many of you memorized this verse when you became a Christian. Muitos de vocês talvez memorizaram esse versículo quando se tornaram cristãos. Or maybe you were taught this verse in Sunday school as a child. Ou talvez você foi ensinado nesse versículo na sua escola dominical quando criança. But do we really understand what it's saying? Mas será que você realmente entende o que ele está dizendo? Let me ask you this question. Deixa eu te perguntar uma coisa. When you read the phrase, "For all have sinned," Quando você lê a frase, porque todos pecaram, does it terrify you? será que isso faz você tremer de terror? Has it ever terrified you? Será que isso já alguma vez o fez tremer de terror? If you're a Christian, Se você é um cristão, it shouldn't terrify you now isso não deve mais fazer você ter temor agora, for yourself, por causa de você mesmo. but it should terrify you for others outside of Christ. Mas isso deve fazer você ficar com terror por conta dos outros que estão fora de Cristo. If you're not a Christian, Se você não é um cristão, this should terrify you. isso deve fazer você ter muito terror. Why doesn't it? Por que deve ser assim? When people hear about sin, they're not terrified. Quando as pessoas ouvem a respeito de pecado, elas não ficam com terror. As a matter of fact, people seem to love sin. Na verdade, as pessoas parecem amar o pecado. They laugh about sin. Eles riem do pecado. They make jokes about sin. Eles fazem brincadeiras com o pecado. Sin is all over the media. O pecado está esparramado na mídia. Although the internet has many good uses, Ainda que a internet tenha bons usos, it is primarily used for sin. ela é primeiramente usada para o pecado. The great talents that are in Hollywood, Os grandes talentos que estão em Hollywood, and many of them are great talents, e muitos deles realmente são grandes with talentos, tremendous imagination. com uma imaginação formidável, But they use that talent to sin. mas eles usam aquele talento para pecar. Why are men not afraid of sin? Por que os homens não têm medo do pecado? Because they don't know God. Porque eles não conhecem a Deus. They do not know who God is. Eles não conhecem realmente quem Deus é. The Bible says A Bíblia diz that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. que o princípio da sabedoria é conhecer o Senhor. But you cannot fear the Lord if you do not know the Lord. Mas você não pode temer o Senhor se você não conhece o Senhor. And you can always be assured of this. E você pode sempre ter certeza disto. If you do not have a knowledge of God based on the Bible, Se você não tem um conhecimento de Deus baseado na Bíblia, then you will create a God in your own image então você criará um Deus à sua própria imagem, who is like you. que é como você. Let's look for a moment. Hold your place in the book of Romans Mantenha aí o seu lugar no livro de Romanos e vamos olhar and go to the book of Psalms, no livro de Salmos, chapter 50. no Salmo de número 50. Verse 16 of chapter 50. Versículo 16 do capítulo 50. But to the wicked, God says, what right have you to tell of my statutes? Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetir os meus preceitos And to take my covenant in your mouth? e tomar a minha aliança nos teus He lábios? says,
You have no right to talk about me. Ele diz assim: vocês ímpios não têm direito de falar sobre mim. You have no right to talk about my will. Vocês não têm direito de falar sobre a minha vontade. Why does God say this? Por que Deus diz isso? Verse 17. Versículo 17. For you hate discipline and you cast my words behind you. Porque você aborrece a disciplina e você rejeita as minhas palavras. This is a good lesson for young theologians Essa é uma boa lição para os jovens teólogos who want to talk about theology all the time, que gostam de falar de teologia durante o tempo inteiro, but they don't want to obey the truth of God. mas eles não gostam de obedecer à verdade de Deus. God says, what right do you have to sit down and talk about me Deus fala: que direito você tem de se sentar aí e falar sobre mim, if you're not going to obey even my most simple command? se você não quer obedecer nem mesmo o meu mais simples mandamento? Then he says in verse 18, Então ele fala no versículo 18: when you see a thief, you are pleased with him and you associate with adulterers. quando você vê um ladrão, você se compraz nele, e os adúlteros, você é um sócio deles. How could that be applied to us today? Como isso pode ser aplicado a nós hoje? You will enjoy watching things on television Você será que gostará de ver coisas na televisão that directly contradict everything God says. que diretamente contradiz tudo que Deus diz? You delight in it. Você se delicia nisso. Now he goes on. E então ele vai adiante. Verse 19. Versículo 19. You let your mouth loose in evil and your tongue frames deceit. Você solta a sua boca para o mal e a sua língua para tramar enganos. We've all gossiped. Muitos fofocam. We've all talked about other people. Todos falam sobre outras pessoas. Verse 19, or verse 20. Versículo 20. You sit and speak against your brother. You slander your own mother's son. Você se senta e fala contra o seu irmão. Você difama o próprio filho da sua mãe. Now in verses 17 through 20, Então do versículo 17 até o 20, God just mentions a few of the sins of the people. Deus está apenas mencionando poucos dos pecados do povo. And then he says this in verse 21. Então no versículo 21 ele diz assim: These things you have done and I kept silence. essas coisas que você tem feito, eu me calei. You thought that I was just like you. Você pensava que eu era igual a você. Why did they enjoy sin? Por que eles gostam do pecado? Why did they not fear sin? Porque as pessoas não temem o pecado. The answer is found in verse 21. A resposta está no versículo 21. They thought God was just like them. Eles pensavam que Deus era exatamente como eles. And that's what's going on in the world today. E é isso que está acontecendo no mundo hoje. When people hear all have sinned, Quando as pessoas escutam todos pecaram, they're not afraid eles não estão com medo, because they think that God is like them, porque eles acham que Deus é como eles, that he's not really holy, que Ele não é realmente tão santo assim, that he's not really just, que Ele não é tão justo assim, that he doesn't really hate sin, que Ele não realmente odeia o pecado, and that he's not going to come with terrible wrath against it. e que Ele não virá com uma terrível ira contra o pecado. Do you see that? Vocês entendem isso? That's why it is so necessary for us to preach about who God is. Por isso é tão necessário para nós pregarmos sobre quem Deus é. Because it's only in the light of who he is that we can see what we are. Porque somente na luz de quem Ele é, nós podemos ver quem nós somos. It is only in the light of his holiness Somente à luz da sua santidade, that we can see how evil sin truly is. nós podemos realmente ver o quanto o pecado é mau. For all have sinned. Porque todos pecaram. Now, let's look at it from this way. Vamos olhar de uma outra maneira. Why is sin so bad? Por que o pecado é tão mau? Is it because of all the terrible effects it has on society? Será que é por causa de todos os terríveis efeitos que ele tem na sociedade? Well, that's one of the reasons. Bom, isso é uma das You razões. see, when you sin, it just doesn't affect you. Quando você peca, o seu pecado não afeta apenas você. It affects everyone. Ele afeta todo mundo.
if a man commits adultery. Se um homem comete adultério, It's not just a sin that is going to affect him. não é apenas um pecado que vai afetar a ele mesmo, It's going to affect his wife afetará a sua esposa and his children e as suas crianças and maybe even his children's children. e talvez até os filhos dos seus filhos. It's going to affect and harm the woman that he committed adultery with. Isso vai afetar e vai machucar a mulher com a qual ele cometeu adultério It's também. going to destroy her husband Vai destruir o marido dela and her children. e as crianças dela. Do you see? Você entende? Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. Solomon had a lot of wives. Salomão teve muitas mulheres, Hundreds and hundreds of Cent- wives and concubines. centenas e centenas de esposas e concubinas. Now, just think for a moment. Agora pense apenas por um momento. This is just something I want to put past you. Isso é algo que eu gostaria de deixar claro para você. Solomon is 16 years old, Salomão tinha 16 anos de idade. and he comes to his father, Então ele chegou para o seu pai, David, Davi, and he says this, e ele disse assim: Father, Pai, I'm 16, pai, eu já tenho 16 anos. and I'm beginning to notice that girls are pretty. E eu estou começando a entender que as garotas são belas. So I've got some questions. Então eu tenho algumas perguntas para fazer. How did you meet Mom? Como é que o senhor conheceu a mamãe? Well, she was bathing naked on the top of her house. Bom, a sua mãe estava tomando banho nua no topo de uma casa. Oh, Ah, well, I'm sure you turned away. eu estou certo, pai, que o senhor virou o rosto para não olhar para ela. Well, no, I didn't. Bem, não foi assim, Salomão. I brought her to my house. Eu trouxe ela para minha casa. Well, I'm sure that was okay. Bom, eu estou certo que o senhor fez algo certo, pai. I mean, you were single and she was single. Bem, eu quero dizer, o senhor era solteiro, ela era solteira. Well, no, actually, she was married. Não foi assim não, filho, ela era casada. And, well, I'm sure that the man she was married to was very evil, very bad. Então eu tenho certeza, pai, que o homem com o qual ela era casada era muito mau. Well, no, actually, he was a good man. Não, na verdade ele era um bom homem, filho. Well, where is he now? Bom, e cadê ele agora, pai? I had him killed. Eu o matei. Maybe we're beginning to understand why Solomon was Solomon. Talvez agora a gente comece a entender por que Salomão era Salomão. Do you see? Você percebe? Sin just doesn't affect you. O pecado não apenas afeta você, It affects everybody. ele afeta todo mundo. God judges individuals. Deus julga indivíduos. God judges nations collectively. Deus também julga nações coletivamente. All have sinned. Todos pecaram. And what makes sin so bad? E o que faz do pecado tão mal? One of the things is what it does to society. Uma das coisas é o que ele faz para a sociedade. But there's another reason. Mas há também uma outra An razão. even greater reason why sin is so evil. E, na verdade, uma razão bem maior do porquê o pecado é tão mal. It is evil Ele é mal because of the greatness of the one against whom it's committed. por causa da grandeza daquele contra o qual ele é cometido. When you sin, Quando você peca, you're not sinning against some little mayor of a small village. você não está pecando contra um pequeno prefeito de uma cidade pequena do interior. You're sinning against the king of the universe. Você está pecando contra o rei do universo. You're not sinning against another wicked person. Você não está pecando contra alguma outra pessoa também que é má. You are sinning against the one who is holy, holy, holy. Você está pecando contra aquele que é santo, santo, santo. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. If you and I are playing football Se nós dois estivéssemos jogando futebol and you kick me, e você me chutasse and I kind of walk up to you with a smile on my face, e eu me levantasse com um sorriso no rosto para and I você, say, you do that again, I'm taking you out of this world. olha, se você fizer isso de novo, eu vou te tirar da terra. Everyone's going to laugh. Todo mundo vai rir. It's a threat, É uma brincadeira. but a threat among friends. Mas é uma brincadeira entre amigos. It's something of a joke. É como se fosse uma piada. But Mas if I walk up to the President of the United States se eu me levantar contra o presidente dos Estados Unidos and I say, I'm going to take you out of this world, e eu falar, eu vou te tirar desse mundo,
That's a crime. Isso é um crime. Why is it a crime? Por que é um crime? Because of the one against whom it is committed. Por causa de quem contra essa pessoa é cometido o crime. Because of his office. Por causa da sua posição. Because of who he is in that office. Por causa de quem ele é naquela posição. Do you see that? Você entende isso? But when you sin, quando você peca, you're not even sinning against a little president of a country. Você não está simplesmente pecando contra um presidente de uma nação. You're sinning against God. Você está pecando contra The Deus. one who deserves all obedience and devotion. Aquele que merece toda obediência e devoção. And that's why when Adam and Eve bit a fruit, e é por isso que quando Adão e Eva comeram a fruta, it brought the whole world into judgment. Isso trouxe todo mundo em julgamento. Curse came upon the entire planet. Maldição veio sobre todo o planeta. That's how much God hates sin. É desse tanto que Deus odeia o pecado. And that's how evil sin is. E é assim que o pecado é tão maligno. Imagine this. Imagine uma coisa. On the day that God created the world, no dia que Deus criou o mundo, He looks at the stars. Ele olhou para as estrelas. And he says, "Put yourselves in these places in outer space." Se coloquem nos lugares determinados ao redor do espaço. And the stars obey him. E as estrelas obedeceram a ele. He looks at the planets. Ele olhou para os planetas. He said, "You will all move in these orders that I have given you." Todos vocês devem se mover nessas órbitas que eu lhes dei. And the planets bowed down and worship. E os planetas se curvaram e adoraram. He told the mountains to be lifted up. Ele falou para as montanhas se erguerem. And they obeyed. E elas He obedeceram. told the valleys to be cast down and they obeyed. Ele disse para os vales se aprofundarem e eles obedeceram. He told the great sea, "You will come to this point and you will come no further." Você, grande mar, virá somente até aqui e não mais. And the sea obeyed. E o mar obedeceu. But then he looks at you Então ele olha para você. and he says, "Come." E ele fala, venha. And you say, "No." E quando você diz não, That's why on the day of judgment, é por isso que no dia do julgamento, all of creation will testify against the sinner toda a criação vai testificar contra o pecador. that he is worthy of only judgment and condemnation. Que ele é digno apenas de julgamento e condenação. As a matter of fact, De fato, the sinner is so vile before God o pecado é tão vil diante de Deus. and so vile before a holy heaven E tão mal diante de um céu santo. that the last thing a sinner will hear Que a última coisa que um pecador vai ouvir, when he takes his first step into hell, quando ele tomar os seus primeiros passos no inferno, he will hear all of heaven behind him ele vai ouvir todo o céu atrás dele, praising God louvando Deus, because God has condemned him. porque Deus o condenou. That's how evil sin is. É assim que o pecado é tão maligno. If we are not afraid of sin, Se nós não temos medo do pecado, if we are not frightened of sin, se nós não trememos diante do pecado, we are simply fools. nós somos simplesmente tolos. Fools who Tolos. do not know God. Tolos que não conhecem a Deus. All have sinned. Todos pecaram. Now, sin is not just something that we do. Pecado não é apenas alguma coisa que nós fazemos. We are not sinners because we sin, Nós não somos pecadores porque pecamos, but we sin because we are sinners. mas nós pecamos porque somos pecadores. Man is a fallen creature. O homem é uma criatura caída. Man is born a fallen creature. O homem foi nascido como uma criatura caída. And because of that, we do not have to teach him how to sin. E por causa disso não precisamos ensinar a qualquer pessoa como pecar. It is not a learned behavior. Não é uma coisa relacionada a conhecimento. We can't blame our sin on society. Nós não podemos culpar a sociedade pelo nosso pecado. We sin because of what we are. Nós pecamos por causa de quem nós somos. Sinners.
pecadores. Now the world hates this message. Agora o mundo odeia essa mensagem. Humanism hates this message. O humanismo odeia essa mensagem. But humanism can't deny it. Mas o humanismo não pode negá-la. Even if I threw the Bible away, Mesmo se eu lançar a Bíblia fora, all I have to do is go to the newspaper. tudo que eu preciso fazer é ir até o jornal. All I have to do is go to the history books Tudo que eu preciso é ir até os livros de história and prove that there is something fundamentally wrong about the human race. e provar que há algo fundamentalmente errado com relação à raça humana. And no religion takes this seriously. E nenhuma religião leva isso a sério. No philosophy takes this seriously, Nenhuma filosofia leva isso a sério, except for Christianity. exceto o cristianismo. Now let's just look at this for a moment. Agora vamos olhar para mais uma coisa. Look at Genesis Vá até o livro de Gênesis, chapter 6. capítulo 6. Look at verse 5. Vamos olhar o versículo 5. Then the Lord saw the wickedness of man, that it was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Now it says, look what it says. Olha só o que diz. Every intent of the thought of his heart was only evil continually. Todo o desígnio do seu coração era mal continuamente. One time I was preaching, Uma vez quando eu estava pregando, and afterwards this reporter came to me. e depois alguém me contou o que aconteceu, He was furious. havia uma pessoa furiosa. He said, I don't believe your interpretation. Ele disse, eu não acredito na sua interpretação. And I said, sir, it wasn't my interpretation. E eu disse, Senhor, não é a minha I interpretação. just read Genesis 6. Eu apenas li Gênesis 6. You interpreted it. Você interpretou. And you did so correctly. E você interpretou corretamente. Because what it says is true. Porque o que diz lá é verdade. He said, I'm not that way. Ele disse, não, peraí, eu não sou assim. People aren't really like that. As pessoas não gostam disso. Well, let's see. Bom, vamos ver. This is what I told him. Isso é o que eu disse a ele. And this is what I tell you. E é isso que eu falo a você agora. If I could take your heart out right Se now eu pudesse tirar o seu coração fora agora, and take every thought you've ever had, e tirar todos os pensamentos que você já teve na vida, every thought, todos eles, and I could put it on a DVD this morning, e eu pudesse colocá-lo num DVD essa manhã, and I could show it here right now, e eu pudesse mostrá-lo aqui no painel agora, you would run out of this building and you would never show your face here again. você correria daqui de tal forma que nunca mais apareceria nesse lugar. Even if I just recorded your thoughts for the last hour, Se eu pudesse mesmo gravar os seus pensamentos pela última hora, some of the things that have run through your mind, algumas coisas que passaram pela sua mente, is it not true? não é verdade? Would you really want every thought to be exposed here this morning? Realmente você gostaria que todos os seus pensamentos fossem expostos aqui de manhã? If I had the DVD, Se eu tivesse o DVD, you would run up here and violently take it away from me. você subiria até aqui rapidamente e violentamente tiraria ele da minha You mão. would do everything possible Você faria todas as coisas to possíveis keep me from showing that DVD. para me impedir de mostrar aquele DVD. You know it's true. Você sabe que é verdade. And yet, E sim, it would be seen by people ele seria visto pelas pessoas who are just like you. que são exatamente como você. But still you would be ashamed. Mas ainda assim você estaria envergonhado. So imagine this. Então imagine isto. One day when every thought, Um dia quando todos os pensamentos, every word, cada palavra, every deed cada ato is exposed before God for exposto diante de Deus and a holy heaven. e num céu santo, What will the shame be like then? como será então a vergonha lá? What the Bible says about man is true. O que a Bíblia fala a respeito do homem é verdade. It's true. É verdade. Look at Genesis 8, Veja Gênesis 8, 21. 21. And the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on account of man, for the intent of man's heart is evil from his youth. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque ele é mau o seu desígnio desde a sua infância. This refers to
not just a teenager, Isso não diz respeito apenas a um but adolescente, can go back to the idea of a toddler, an infant, a child. mas você pode voltar para a ideia de um bebê, de uma criança. He's saying that we didn't learn this behavior. O texto está dizendo, nós não aprendemos esse comportamento. We were born with it. Nós fomos criados It's com an esse comportamento. expression of what we are. É uma expressão de quem nós somos. Sometimes I hear these songs, Às vezes eu escuto essas canções and they're just ridiculous. e elas são absolutamente ridículas. Songs like, the world would be a better place if the children led us. Músicas que dizem que o mundo seria um lugar melhor se as crianças nos guiassem. If the children started leading us today, Se as crianças começarem a nos guiar hoje, we would have World War III tomorrow. amanhã acontecerá a Terceira Guerra Mundial. You don't believe me? Você não acredita em mim? Let's say I have a 3-year-old child Vamos dizer que nós temos uma criança de 3 anos, sitting right over there, sentando logo ali. and I take every toy in the world E eu pegue todos os brinquedos do mundo and I give it to that child. e eu dê àquela criança. I put each toy in the child's hand E eu coloque cada brinquedo nas suas mãos, until there's one toy that the child doesn't like, até que haja um brinquedo que essa criança não and goste. he throws it. E ela joga ele. I put it back in his hand. Eu coloco de novo na sua mão. throws it. E ela joga I fora. put it back in his hand Eu coloco de again. novo na sua mão. He begins to cry. He doesn't want it. He Ela throws it. começa a chorar, ela não quer, ela joga fora. How can I get that child to like that toy? Como eu faço aquela criança gostar daquele brinquedo? How can I get him to want that toy above all the other toys? Como eu posso fazê-la gostar daquele brinquedo acima de todos os outros brinquedos? I just take another child, Eu apenas pego uma outra criança, put it in front of that first coloco na child, frente dela a primeira vez, and I give that second child e então eu dou para essa segunda criança the toy that the first one didn't want. o brinquedo que aquela criança não gostava. And the moment I do that, E no momento que eu fizer aquilo, what happens? o que vai acontecer? That first child now wants that toy. Aquela primeira criança vai querer aquele brinquedo. That right there is the reason why we had World War I, É por isso que vai ter uma terceira guerra mundial. World War II, Uma terceira guerra mundial. and every other war. E todas as outras guerras que já aconteceram. Sometimes I'll hear these famous actors in Hollywood, Às vezes eu escuto alguns atores famosos em Hollywood. and they're out marching for peace. E eles estão marchando pela paz. Let's put an end to war. Eles estão falando, acabe com a guerra. Why can't we all get along? Porque todos nós não podemos simplesmente ficar sozinhos. I look at that and I go, you hypocrite. E eu olho para ele e falo, você é um You hipócrita. hypocrite. Você é um hipócrita. Why can't we get along? Por que nós não podemos ficar a sós? Why did you divorce 4 different women? Por que você já se divorciou de 4 mulheres diferentes? That's why we can't get along. É por isso que nós não podemos ficar a sós. Do you see that? Você percebe isso? Sometimes people will look at these corrupt government officials, Às vezes as pessoas olham para esses governos corruptos, and they'll look at these corrupt businessmen, a esses homens corruptos do meio de negócios, and they will, criticize them e eles vão criticá-los and judge them. e julgá-los, And they ought to be judged. e eles devem ser But julgados. here's the problem. Mas aqui está o problema. The only reason we don't do the same thing A única razão pela qual nós não fazemos a mesma coisa is we don't have the power to do it. é porque nós não temos o poder de fazer. Have you ever told a lie? Você já contou uma mentira? Then you're on the road Então você está na to being estrada just like them. para ser exatamente como eles são. You just don't have the power. Você realmente não tem o poder. Have you ever deceived? Você já enganou alguém? Have you ever been greedy? Você já ficou avarento, ambicioso? Have you ever wanted something that someone else had? Você já desejou alguma coisa que outra pessoa tinha? Congratulations. Parabéns! You're just like them. Você é exatamente como aqueles homens perversos. All of us, Todos nós, todos have nós sinned. pecamos. And all of us are capable of even greater sin. E todos nós somos culpáveis de um pecado ainda maior.
And we would commit greater sin E nós poderíamos cometer pecados if maiores the grace of God did not restrain us. se a graça de Deus não nos restringisse. Here's what you need to understand about humanity. Eis aqui o que você precisa aprender sobre a humanidade. When you look at the world, Quando você olha para o mundo, even as wrong and bad as it is, mesmo ele sendo mal e errado como ele é, what you need to understand o que is você this. precisa entender é isto. According to Romans chapter 1, De acordo com Romanos capítulo 1, God is even now restraining the evil of the world. Deus está, mesmo agora, restringindo o mal do mundo. That's what he's doing. É isso que ele está fazendo. He's actually restraining the evil of people. Ele está realmente restringindo o mal das His pessoas. common grace A sua graça is comum influencing people, está influenciando even pessoas, lost people, mesmo as pessoas que são perdidas, restraining their evil. restringindo o seu mal. If he were to pull back Se ele tirasse essa graça comum, right now, agora mesmo, we would all make Hitler look like a choir boy, todos nós faríamos com que Hitler parecesse um garoto de coral. and the world would self-destruct, E o mundo iria se autodestruir. and there would be no work of redemption. E não haveria trabalho redentivo para ele. But God restrains the evil of men Mas Deus restringe o mal do homem, so that they do not kill themselves, para que eles não matem a si mesmos, so that he might do a work of redemption, para que ele possa continuar o seu trabalho de redenção, saving out of humanity a people for his son. salvando através da humanidade um povo para o seu But filho. one day, Mas um dia, when you stand before God, quando você permanecer de pé diante de if Deus, you are not a Christian, se você não for um cristão, there will be no grace on you, não haverá graça para and você. everyone will see what you really are, E todos verão quem você de fato é. a monster of iniquity. Um monstro de iniquidade. On the day of judgment, No dia do julgamento, some of you may think this: alguns de vocês talvez pensem assim: what if my children are not converted? e se as minhas crianças não forem convertidas? How could I bear to stand there Como eu poderei suportar estar lá while God condemns my child, enquanto Deus condena as minhas my crianças? 20-year-old son, O meu filho de 28 anos, my 18-year-old daughter? a minha filha de 18 anos. How could I bear to watch that? Como eu poderei suportar ver tal coisa? Not only will you see it, Não apenas você verá but isso, when God condemns them, mas quando Deus os condenar, you will raise your hands to heaven você levantará suas mãos ao céu and say that God has done right. e dirá que Deus fez justiça. Why? Por quê? Because on that day, Porque naquele when your dia, child stands before God, quando a sua criança estiver diante de Deus, there will be no grace upon that child, não haverá graça sobre aquela no criança. holy influence. Não haverá influência All santa. you will see Todos verão is pure iniquity, a sua pura iniquidade, pure evil puro mal, that hates God que odeia Deus and that hates you. e que odeia você. Do you think that right now in hell, Você pensa que agora mesmo no inferno, people are doing this? as pessoas estão fazendo isso? Oh Lord, Oh Deus, I'm so sorry. oh Senhor, me Let perdoe, me out. me deixe sair, I want to come out. eu quero sair, I'll do anything. eu farei qualquer I'll coisa, serve you. eu servirei That's você. what many of you think. É isso que muitos de vocês That's the pensam. idea you have in your head. É essa a ideia que vocês têm na sua That's cabeça. why you think, how can hell be forever? É por isso que você pensa, como é que o inferno pode All ser para those poor sempre? people Todas aquelas pobres pessoas wanting to get out querendo sair, will do anything, elas fariam qualquer but there's coisa, no chance. mas não há chance. And you think hell can't be that E bad. você pensa, o inferno não pode ser How tão can mal. God do that? Como Deus pode fazer isso? You don't understand anything about Você não hell. entende nada do inferno. That's not what they're doing in hell right now. Não é isso que eles estão fazendo no inferno agora. When they had the grace of God upon them Enquanto eles tiveram a graça de Deus sobre eles, in this life, nessa vida, did they repent? será que eles se arrependeram? No. Não. Now in hell, Agora no inferno, there is no grace upon them. não há graça sobre eles. What are they doing? O que eles estão fazendo? They are monsters of iniquity. Eles são monstros de They iniquidade. continue hating God Eles continuam odiando and Deus blaspheming e God. blasfemando Ele. And if God were to go into hell E se Deus entrasse no inferno and open up the door e abrisse a porta and say, come out, e dissessem, venha para fora, I will pardon all of you.
Eu vou perdoar todos You vocês. just have to acknowledge me as Lord. Vocês apenas precisam me reconhecer como Deus. Everyone in hell Todos aqueles que estiverem no would inferno run to the door, correriam para a porta, grab a hold of it, pegariam na sua maçaneta and slam it e shut. traria ela de volta para And they would trás. say this: E elas diriam assim: I'd rather rot in hell than obey you. eu prefiro queimar no inferno do que obedecer você. I would rather be in this darkness Eu prefiro estar nessa escuridão than stand in your unbearable light. do que estar diante da sua luz insuportável. I hate you. Eu odeio você, I hate light. eu odeio a luz, I hate good. eu odeio o bem, I hate love. eu odeio o amor. You see? Você entende? Do you know why hell's forever? Você sabe por que o inferno é para sempre? Men's rebellion continues forever. A rebelião do homem vai continuar para sempre. They're not sad. Ela não vai They're not parar. broken. Eles não estão quebrantados They're nem tristes. hating. Eles estão odiando. And if they could get out of hell, E se eles pudessem sair do inferno, it'd be for only one reason: seria apenas por uma razão: to kill God and everyone who belongs to him. matar a Deus e todos aqueles que pertencessem a Ele. Why do you think the devil does what he does? Por que você acha que o diabo faz o que faz? I mean, come on, he is intelligent. Eu quero dizer, olha só, ele é inteligente. He has seen God. Ele viu Deus. He knows he's going to lose. Ele sabe que irá perder. So why does he not repent? Então por que ele não se arrepende? He hates God so much he cannot repent. Ele odeia tanto Deus que ele não pode se arrepender. Sometimes when I'm counseling, Às vezes quando eu estou aconselhando, maybe an older couple, talvez um casal um pouco mais velho, where they've been married for many years, que já estão casados há muitos and they've anos, sinned against one another for many years. e eles pecaram um contra o outro por muitos anos. And sometimes I'll look at the woman Às vezes eu olho para a mulher and I say, you must forgive him. e eu digo, você deve perdoá-lo. And you know what she says? E você sabe o que ela diz? I cannot. Eu não posso. Why? Por quê? Because she hates him so much. Porque ela odeia ele tanto. Remember Joseph? Você se lembra de José? It says that his brothers could not speak a kind word to him. Ele disse, porque os seus irmãos não puderam falar uma palavra boa a ele. Why? Por quê? They all spoke the same language. Bem, eles falavam o mesmo idioma, But it says they could not. mas eles não puderam. Why? Por quê? Then the rest of the verse says, because they hated him. Porque o restante do versículo diz, porque eles o odeiam. They hated him. Eles odiaram ele. Look for a moment at John chapter 3. Vá até João capítulo 3. Look at verse 19. Vejamos o versículo 19. Jesus says, this is the judgment, that light has come into the world. Jesus disse, esse é o julgamento, a luz veio ao mundo. Well, light coming into the world should be a good thing. Bem, a luz vir ao mundo deveria ser uma coisa boa. How is that judgment? Por que isso é julgamento? He says, and men love the darkness rather than light. Ele continua, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Why? Por quê? Because their deeds were evil. Porque os seus atos eram maus, Their deeds were evil. suas obras eram más. If you ever go fishing Se você já foi pescar and you want to use worms, e você quer usar minhocas, what do? o que você faz? You go out into the forest Você vai até a floresta or into a field ou até um campo and you turn over rocks. e você tira um pouco de pedras. And what's under those rocks? O que está debaixo daquelas pedras? Every sort of worm and beetle and insect. Todo tipo de minhocas e insetos. And what do? E o que eles fazem? When the light hits them, Quando a luz toca neles, they run. eles correm, They hate it. eles odeiam a luz. Why did men hate Christ? Por que os homens odeiam a Cristo? Because he was light. Porque Ele é luz. And men love darkness. E os homens amam a escuridão. Why do they love darkness? Por que eles amam a escuridão? Because they're evil. Porque eles são maus. And their deeds are evil. E os seus feitos são maus. My wife and I were watching a documentary. A minha esposa e eu estávamos vendo um It was documentário. amazing. Era um documentário maravilhoso. You know what it was about? Sabe sobre o que era? How street lamps changed the world.
Como as lâmpadas dos postes na rua mudaram o mundo. Before there were street lamps, Antes que houvessem postes e lâmpadas nas ruas, people almost never went outside their house in the city in the dark. as pessoas jamais saíam das suas casas na cidade à noite. Why? Por quê? Because all the thieves were out. Porque todos os ladrões estavam lá The fora. murderers, Os assassinos, the kidnappers, os sequestradores. They function in the darkness Eles trabalhavam na escuridão, because they do evil things. porque eles faziam coisas más. Men love the darkness Os homens amam a escuridão, because they love to do evil things. porque eles amam fazer coisas más. Why do men hate God? Por que os homens odeiam Deus? Because he's good. Porque Ele é bom. Because he's good. Porque Ele é bom. Why would a man hate a good God? Por que um homem deveria odiar um Deus bom? Because man's not good. Porque o homem não é bom. Again, let's go to the hypocrisy of Hollywood. Mais uma vez, vamos voltar para a hipocrisia de Hollywood. They're always talking about love. Eles sempre falam de amor. Love. Amor. Love. Amor. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? Do you know why Hollywood hates Jesus? Você sabe por que Hollywood odeia Jesus? Because Jesus is love. Porque Jesus é amor. You say, I don't understand. Você fala, mas eu não entendo. Well, see, when Hollywood talks about love, Quando Hollywood fala a respeito de amor, they're talking about nothing. eles não estão falando a respeito de nada. They talk about love Eles falam a respeito do amor and divorce for wives. e divorciam-se de 4 esposas. When Jesus talks about love, Quando Jesus fala de amor, he tells the person in Hollywood, ele fala àquela pessoa em Hollywood, you must love. você deve amar. And the Hollywood person goes, oh, that's wonderful. E a pessoa de Hollywood diz, oh, isso é I'm all maravilhoso. about love. Ah, eu gosto do amor. Then Jesus says, let me define it for you. Então Jesus fala, deixa eu te definir o que é amor. Love means Amar significa that you're not going to divorce that woman que você não vai se divorciar daquela mulher, because you found another woman more beautiful. porque você achou uma mulher mais bonita. You're going to stay with that woman. Você vai ficar com aquela mulher, You're going to serve her. você vai servi-la, You're going to care for her. você vai cuidar You're dela, going to be faithful to her. você será fiel a ela. And Hollywood goes, that's bondage. E Hollywood dirá, isso é escravidão. You see that? Você percebe? One time I was at a university Uma vez eu estava pregando na universidade, teaching on God. ensinando sobre Deus. I was talking about the commands of God. E eu estava falando sobre os mandamentos de Deus. And the students got really angry. E os estudantes ficaram realmente bravos. And one of them said, you're just trying to put us in bondage. E um deles disse assim, você está nos destruindo e nos You're trying colocando em to take escravidão. away our freedom. Você deve ir embora com essa liberdade. Take away our liberty. Você está tomando a nossa liberdade. I said, okay, Eu disse sim. let me ask you a question. Deixa eu te perguntar uma coisa. I'm going to read you some laws. Eu vou ler para você algumas leis. And you tell me E você me diga, which one of these laws oppresses you and takes away your freedom. qual dessas leis você gosta e toma a sua liberdade? Thou shalt not take your neighbor's wife. Você não deve roubar a esposa do seu vizinho. Does that oppress you? Isso oprime você? Does it take away your freedom? Isso retira a sua liberdade? If it does, Se tirar, then what kind of man are you? então que tipo de homem você é? A man who would take his neighbor's wife? Um homem que roubaria a esposa do seu próximo? Let's find another one here. Vamos descobrir mais uma lei You aqui. shall not bear false witness. Você não deve dizer falso testemunho. Does that oppress you? Isso oprime você? Well, then you must be a liar. Ah, então você deve ser um mentiroso. You see, men hate God Você vê, os homens odeiam Deus, because God is good. porque Deus é bom. And men hate God E os homens odeiam Deus, because He is God. porque Ele é Deus. And man can't stand that E os homens não podem sustentar tal coisa, because man wants to be God. porque os homens querem ser He Deus. really does. Eles querem realmente. It's amazing. É uma coisa impressionante. I will talk about the worship of God. Eu poderia falar da adoração a Deus. And people will say, well, God must be an egomaniac. E as pessoas poderiam dizer, ah, Deus deve ser um maníaco do ego. I mean, worship God? Eu quero dizer, adorar a Deus? I'm not going to lower myself to worship
God. Eu não vou humilhar a mim mesmo para adorar a Deus. How many football players are worshipped in Brazil every hour of the day? Quantos jogadores de futebol são adorados no Brasil cada hora do dia? The idolatry of Brazil with regard to football is absolutely catastrophic. A idolatria do Brasil com relação ao futebol é absolutamente catastrófica. When I drove here today, Quando eu estava how vindo para many cá hoje, people were worshiping themselves as they ran down the streets and did exercise, quantas pessoas estavam adorando a si mesmas, fazendo exercícios nas ruas que eu vi, rather than be in the house of God? ao invés de estar num culto público ao Senhor? Humanity will be happy if you worship anything as long as it's not God. A humanidade ficaria feliz se você adorasse qualquer outra coisa que não fosse Deus. You can go out and worship a tree in the jungle, Você pode sair e adorar uma árvore na selva, and people will pat you on the back. e as pessoas irão bater nas suas costas. But if you worship God, Mas se você adora Deus, they'll say you ought to die. elas vão dizer que você é mau. You see that? Você percebe isso? All have sinned. Todos pecaram. All have sinned. Todos pecaram. What else does it say? O que mais esse texto Let's diz? go back to Romans 3. Vamos voltar a Romanos 3. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. This phrase Essa frase, has been so reinterpreted in modern times. ela foi tão mal interpretada nos tempos modernos. And it really shows us a lot about us. E ela realmente mostra muita coisa a respeito de nós. When you hear this verse, Quando você ouve esse versículo, how is it usually explained? como geralmente ele é explicado? God has a wonderful plan for your life, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. but you're not reaching or obtaining that plan Mas você não está alcançando ou seguindo aquele plano because of sin. por causa do pecado. Isn't it amazing? Não é maravilhoso? It's just all about us, isn't it? É tudo sobre nós mesmos. Most of the preachers today, A maioria dos pregadores hoje what is it seems like their main goal? parece que é o seu alvo principal, For you to realize all your dreams. que você concretize todos os seus sonhos, For you to have your best life now. para que você tenha sua melhor vida agora. It's all about you. É tudo sobre você. It's all about self-realization. É tudo sobre autorrealização. That's not what this text means Mas não é isso que esse texto diz. at all. Não, de forma alguma. What does it mean? O que ele realmente significa? Look in Romans 1, Volte para Romanos 1, verse 21. versículo 21. For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks. Porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificaram contra Deus, nem lhe deram graças. But they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Mas eles se transformaram em fúteis e nos seus próprios raciocínios obscureceram o seu coração insensato. Professing to be wise, they became fools, Achando-se sábios, eles se tornaram loucos and exchanged the glory of the incorruptible God e mudaram a glória do Deus incorruptível for an image in the form of corruptible man, and of birds, and of four-footed animals, and crawling creatures. na semelhança e da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. That's what it means to fall short of the glory of God. É isso que significa uma falsa imagem da glória de Deus. We were made to worship him, Nós fomos criados para adorá-lo, to serve him, para servi-lo, to be devoted to him. para sermos devotados a Ele. But we got rid of him. Mas nós nos livramos And dele. instead of worshiping E ao God, invés de adorar a Deus, we worship men. nós adoramos os homens. And then we go even less. E então nós nos rebaixamos It starts mais. out with worshiping men, Começa adorando o homem. and then it doesn't stay there. E então não para aí. It declines. Isso declina. In time, Em um certo tempo, we're worshiping bugs, nós vamos adorar os insetos, reptiles, os répteis, animals. animais. You see that? Você percebe? If you devote your life to saving dogs, Se você devota sua vida para salvar os cachorros, which in itself is not a bad thing,
Porque em si mesmo isso não é ruim. The world will praise you. O mundo te louvará. If you devote your life to serving God, Se você devotar a sua vida para servir a Deus, they will mock you. eles zombarão de você. Think about it. Pense sobre isso. It's amazing. É algo incrível. A person can act like a crazy man at a soccer game, A pessoa pode agir como um homem louco num jogo de futebol and people applaud him. e as pessoas vão aplaudi-lo. But if someone shows any emotion, holy emotion toward God, Mas se alguém demonstrar uma santa emoção a respeito de Deus, they mock him. eles zombam dele. You see how twisted this world is? Você vê como esse mundo está bagunçado. It's not clear to us how twisted it is. Não está tão claro para nós o quanto ele está desarranjado. But on the day of judgment there will be such shame, Mas no dia do julgamento haverá tanta vergonha. because men will recognize how wrong and foolish they actually were. Porque os homens finalmente reconhecerão quão errados e tolos eles foram. All have sinned and fall short of the glory of God. Todos pecaram e caíram da glória de Deus. Now this presents a problem, Mas isso nos dá um problema, a great problem. um grande problema. What is it? Qual é ele? Well, let me explain it this way. Deixe-me explicar desta forma. I was speaking at a university in Europe, Eu estava falando numa universidade na Europa and I knew that the crowd was going to be very hostile. e eu sabia que a multidão seria muito hostil a mim. And so I was back behind the curtain, Então eu estava logo atrás das cortinas, praying, Lord, how do I do this? orando: Deus, como é que eu vou fazer isso? How do I get this across to them? Como que eu vou levar essa cruz até eles? I walked out, Eu saí da cortina, they were all looking at me, todos eles estavam olhando para mim and I said, to begin, e eu disse: para começar, I am going to share with you the most terrifying truth to the thinking man. eu apresentarei a vocês a verdade mais terrível para o homem pensante, I'm racional. going to share with you the most terrifying truth in the Bible. Eu vou te mostrar a verdade mais terrível da Bíblia. So some of you may ought to leave, Então talvez alguns de vocês queiram sair, because I don't want you to become so frightful porque eu não quero começar a ficar tão intenso that you die of a heart attack. que vocês morram de um ataque do coração. You're all university people. Vocês são todas pessoas You claim universitárias. to be thinking people. Vocês reclamam serem pessoas que pensam. So if you are thinking Então, se people, vocês pensam, when I tell you this, quando eu disser a vocês o que eu vou it's falar, going to terrify you. vai terrificar vocês. And so everyone I had their interest. E então eu consegui ganhar a atenção deles. One guy said, well, what is it? Um homem falou: o que é? What's so terrifying? O que é tão terrível? What's the most terrifying truth in the Bible? Qual é a verdade mais terrível da Bíblia? I said this, E eu disse assim: God Deus is good. é bom. The students started looking at one another. Os estudantes começaram a olhar um para o outro, Some of them started laughing. alguns começaram a rir, And one student stood up. e um estudante ficou de pé, He goes, what's so terrifying about God being e good? ele falou: o que é tão ruim assim de Deus ser bom? I said, you're not good. Você não é bom. Now, what does a good God do with someone like you? Agora, o que um Deus bom deve fazer com alguém como você? You see, that's the problem. Você percebe, esse é o problema. If God is good, Se Deus é bom, then what is He going to do with us? então o que Ele fará conosco? Does a good man Será que um homem bom make friendships with very corrupt and perverted men? faz amizade com homens muito corruptos e perversos? No. Não. Does he run with them? Ele odeia eles. Have fellowship with them? Ele não tem comunhão com eles. No. Não. How can a holy God Como um Deus santo have fellowship with us? pode ter comunhão conosco? How can a good God Como um Deus bom have fellowship with evil people? tem comunhão com pessoas más? How can a just God Como um Deus justo just ignore our sin and not punish us? poderia simplesmente ignorar os nossos pecados e não nos punir? The answer is, A resposta é: he can't. Ele não pode. And that's the problem. E esse é o problema. That's the problem the Bible is addressing. Esse é o problema que a Bíblia está se referindo. How can God be just
Como Deus pode ser justo and yet pardon people e ao mesmo tempo perdoar pessoas when justice demands that they die. e justificar os homens quando morrem. Now let's talk about the nature of God for a moment. Vamos falar um pouco sobre a natureza de Deus por um momento. Let's talk about the following things. Vamos falar sobre algumas coisas. God's anger A ira de Deus or wrath, ou ira. Or let's talk about God's hatred. Vamos falar sobre o ódio de Deus. His hatred. Ele tem ódio? One of the things that I hear preachers say all the time, Uma das coisas que eu escuto os homens falar todo o tempo, especially evangelists, especialmente os evangelistas, they'll say this: eles falam sempre assim: the first thing I want you to know a primeira coisa que eu quero que você saiba is that God is not an angry God. é que Deus não é um Deus irado. Okay, let's go to Psalms. Então vamos lá para os Salmos. Psalm 7, verse 11. Salmo 7, versículo 11. God is a righteous judge Deus é um juiz justo and a God who has indignation every day. e um Deus que tem indignação todos os dias. He is a God who is angry every day. É um Deus que se ira todos os dias. So those preachers who say he's not an angry God, Então aqueles pregadores que dizem que Deus não é um Deus irado, they're lying. eles estão mentindo. He is angry. Ele é irado. Why is he angry? Por que ele é irado? Because he's good? Porque ele é bom? You say, I don't understand. E você diz, eu não entendo. Well, let me help you. Então deixe-me ajudá-lo. If I walked up to you, Se eu chegar até você, or if you walked up to me, ou se você vier até perto de mim, and you said, Brother Paul, e você falar, irmão Paulo, what do you think about Nazi Germany and the Holocaust? o que você acha dos alemães no Holocausto? How does it make you feel? Como isso faz você se sentir? What would you think about me if I said this? O que você pensaria de mim se eu dissesse assim? I don't really feel anything. Olha, eu realmente não sinto nada. I'm just neutral about it. Olha, eu sou neutro com relação a isso. I mean, it doesn't bother me. Isso não me importa muito. What would you think about me? O que você pensaria de mim? That I was a monster. Que eu sou um monstro. Brother Paul, Irmão Paulo, what do you think about the slavery of Africans? o que você pensa da escravidão dos africanos? I don't think about it. Eu não penso sobre isso. I mean, it doesn't bother me. Na verdade, isso aí não me preocupa, não. I mean, you know, economics is economics. Você sabe, né? Economia é economia, então. If I answered that way, Se eu falar dessa what would you maneira, think about me? o que você pensaria That de I mim? was a monster. Que eu sou um monstro. If you walked up to me, Se você vier até mim, Brother Paul, irmão Paulo, what do you think about all the children, thousands and thousands of children that are aborted every day? o que você pensa das milhares e milhares de crianças que são abortadas todos os dias Thrown in the trash cans in the clinics e enviadas para as latas de lixo nas clínicas, while their bodies are still moving? enquanto seus corpos ainda estão se mexendo? What do you think about that? O que você pensa disso? Oh, you know, well, Você sabe, né? we ought to have a right to choose. Nós temos que ter um direito de escolha. That doesn't make me angry. Isso não me faz ficar bravo. What would you think about me? O que você pensaria de mim? A monster Você é um monstro of iniquity. de iniquidade. Why? Por quê? Because when good men Porque quando homens bons and good women e mulheres boas hear about very evil things, escutam coisas muito más, what do they do? o que elas fazem? What should they do? O que elas deveriam They fazer? become angry. Eles ficam irados. They become angry. Eles ficam irados. We say we have the right to do that. E eles ainda dizem, nós temos o direito de ficar assim. But then we say God doesn't have the right to do that. Mas então eles falam, Deus não tem o direito de ser assim. God's not angry. Deus não é irado. Yes, he is. Sim, ele é. He's angry every day. Ele é irado todos os dias. Why is he angry? Por que ele é irado? Because he's good. Porque ele é bom. Adam and Eve Adão e Eva
disobeyed him by Desobedeceram biting ele. a fruit. por comerem o fruto. How angry did he get? Quão bravo Deus ficou. The whole world was thrown into condemnation. Todo mundo foi lançado em Now condenação. we slaughter children by the millions. Agora nós assassinamos crianças aos milhões. How happy do you think he is with us now? Quão alegre você pensa que Deus está com isso agora? We worship football players like they were the Trinity. Nós adoramos os jogadores de futebol como se eles fossem a Trindade. We lie to one another. Nós mentimos We um kill ao one outro. another. Nós matamos um ao We outro. waste our lives. Nós desperdiçamos a nossa vida. The great majority of all internet use is for pornography. A parte majoritária da internet de utilização é para pornografia. He is angry Ele está irado, because he's good. porque ele é bom. Now let's talk about the hatred of God. Agora vamos falar sobre o ódio de Deus. Look at Psalms chapter 5. Veja o Salmo capítulo 5. Have you ever heard this? Você já ouviu isso? God loves the sinner and hates the sin. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Let's see what the Bible says about that. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Verse 5. Versículo 5. The boastful shall not stand before you Os arrogantes não permanecerão or à tua before your vista, eyes. ou diante dos seus olhos. You hate all who do iniquity. O Senhor odeia todos os que praticam a iniquidade. Does it say there that God hates the iniquity? Aqui está dizendo que Deus odeia a iniquidade? No. Não. It says he hates the one who's doing it. Ele diz que ele odeia quem pratica Do you ela. see that? Você entende? That's what the scriptures are É saying. isso que a Escritura está dizendo. Well, Brother Paul, Mas, irmão Paulo, what about John 3:16? e o que dizer de João 3,16? Well, it's in the Bible, Bem, está na Bíblia, and it's true. e é verdade. But what about Psalms 5? Mas como é que a gente concilia com o Salmo See, there's 5? the problem. Veja, esse é o problema. When you only look at one side of a Quando thing, você apenas olha para um lado da verdade, you only look at one side of the coin. quando você apenas olha para um lado da moeda, You got to look at both. você precisa olhar para os dois lados. God's love is true. O amor de Deus é verdade. There's no way as a preacher I can exaggerate how much God loves men. Não há como um pregador exagerar quanto o Deus ama o homem, But I cannot deny the other side of the coin. mas eu não posso negar o outro lado da moeda, That God's hatred que Deus odeia and his anger e que ele é irado, is kindled against the sinner. que ele odeia o pecador. Now, how do we work this out? Como nós podemos resolver I isso? want you to see it this way. Eu quero que você veja desta maneira. God in his holiness and his justice Deus, na sua justiça e santidade, looks down at the sinner, olha até o pecador and his anger and holy hatred is kindled. e a sua ira e ódio santos são acesos. But God's mercy Mas a misericórdia de Deus interposes. se intervém. With one hand, God's mercy holds back his wrath. Com uma mão, Deus segura a sua ira. And with the other hand, E com a outra mão, God's mercy pleads for men to come. a misericórdia de Deus clama que os homens venham. But one day, Mas um dia, when a man dies, quando o homem morre, mercy pulls back its offer. a misericórdia retira a sua oferta. Mercy pulls back its hand and stops restraining the wrath of A God. misericórdia retira a sua mão e para de restringir a ira de Deus. And the only thing left for that man E a única coisa que sobra para aquele homem is hell. é inferno. Right now, Agora mesmo, with regard to the world, no que diz respeito ao mundo, God's mercy is holding back his judgment. a misericórdia de Deus está segurando And a ira, God's mercy is calling men to come. enquanto ela chama os homens a virem. But when Christ returns, Mas quando Cristo retornar, mercy will pull back its offer. a misericórdia retirará a sua oferta It will stop restraining the wrath of e God. parará de restringir a ira de Deus. And then what will happen? Então o que The acontecerá? greatest men of this world Os maiores homens deste mundo, will crawl into caves eles vão se esconder em and cavernas cry out for rocks to fall upon e them, clamarão para que as rochas os cubram, to hide them from the wrath of the Lamb. para escondê-los da ira do Cordeiro.
Do you see this? Você entende isso? Now, I have not preached the gospel. Olha só, eu não consegui chegar no evangelho ainda. I'm laying the ground for it. Eu estou preparando o terreno para ele. This is serious. Isso é muito sério. Do you realize that? Você consegue entender isso? That is why it's so hard to be a real preacher. É por isso que é tão difícil ser um pregador verdadeiro. I'm not here Eu não so that estou you can aqui balance your checkbook. para que vocês possam melhorar a sua conta bancária. I'm not here so you can get a nicer house. Eu não estou aqui para que vocês tenham uma casa melhor. I'm not here so you can realize all your dreams. Eu não estou aqui para que você possa realizar todos os seus sonhos. I don't stay up at night because of those things. Eu não permaneci de pé ontem à noite aqui por causa disso. I'm here Eu estou aqui because some of you porque muitos de vocês will die and go to hell irão morrer e ir para o inferno. and suffer for eternity under the wrath of Almighty God. E sofrerão pela eternidade debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. That's why preachers preach. É por isso que um pregador prega. Do you see that? Você entende isso? This is serious. Isso é muito sério. Those who belong to Christ Aqueles que pertencem a Cristo cannot even begin to imagine how wonderful heaven will be. não podem sequer imaginar o quão maravilhoso o céu será. If you could catch a glimpse right now of Se heaven você pudesse pegar uma espiada dos céus and agora of the exalted Christ, e do Cristo exaltado, the beauty of it would kill you. a beleza dele te mataria. It would disintegrate your mind. Isso incineraria a sua mente. Have you ever seen a sunset? Você já viu um pôr do sol? And it was so beautiful you said it took my breath away? E ele é tão belo que você fala, ele tirou meu fôlego. The beauty of heaven, A beleza do céu, if you were not strengthened, se você não for fortalecido, would disintegrate you. iria desintegrar That's você. how glorious it É is. como a glória daquele lugar é. The same thing can be said about hell. A mesma coisa pode ser dita com relação ao inferno. No mind can comprehend Nenhuma mente pode compreender the terror of hell. o terror do inferno. In the next lesson, E na próxima lição, we're going to get to the gospel. nós vamos finalmente chegar no Evangelho. How can God solve this impossible problem? Como Deus pode resolver esse problema impossível? How can God be just Como Deus pode ser justo and yet justify wicked men? e ao mesmo tempo justificar pecadores? Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. I pray that you would use it in the heart of your people. E eu oro para que o Senhor a use no coração do seu povo. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.